Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 4 de agosto. Bom dia, família Missão Belém. Eu sou o Admilson, coordenador da Fraternidade Nossa Senhora das Graças do sítio Rainha da Paz, onde nos dias 26, 27 e 28 aconteceu o nosso retiro em Yeshua. Foi um retiro abençoado, onde 61 irmãos e 31 servos viveram, se entregaram ao amor de Deus, se fazendo um só. Lerei agora a ficha de impressão de alguns irmãos e o que mais tocou no fundo do seu coração. Um cursista relata: neste Yeshua, o que mais me atingiu foi o amor do Pai, porque mesmo quando eu era uma criança de 5 anos, com uma cirurgia na cabeça, meu pai me batia dizendo que eu não era filho dele, batendo com a minha cabeça na parede. Nunca tinha perdoado ele, nunca fui no cemitério para vê-lo. Mesmo com os outros Yeshuas que já vivi, não entrava no meu coração o perdão. Mas desta vez o Espírito Santo de Deus me tocou no meu coração e eu pude perdoá-lo. Mais um cursista também relata: o que mais me tocou foi o momento de Maria, onde eu pude refletir todo o mal que fiz para minha mãe e também o mal que fiz para as mães dos meus filhos. Também pude pedir de coração a Maria interceder pela vida delas e que eu possa, com isso, conseguir o perdão de todas. Paz e alegria e o amor de Maria, família! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos de 11 a 16, depois o 24. O preço da profecia. Aceitar de ser profeta significa arriscar a nossa vida, colocar nas mãos de Deus a nossa vida. No evangelho de hoje, lemos o martírio de São João Batista, que falava uma verdade incomodante para Herodes e sua amante. Na leitura que estamos meditando, vemos Jeremias, que também é condenado à morte porque repreende o povo, mostra ao povo seu pecado e suas consequências. Jeremias oferece a sua vida a serviço da profecia e convida cada um de nós a fazer o mesmo. Do livro do profeta Jeremias. Os sacerdotes e os profetas disseram então às autoridades e à população: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade, conforme nós mesmos ouvimos. Jeremias dirigiu-se então às autoridades e a toda a população: foi o Senhor quem me mandou profetizar exatamente o que ouvistes contra o templo e contra a cidade. Endireitai, pois, vossos caminhos e vosso agir. Obedecei a palavra do Senhor vosso Deus, e o Senhor então desistirá do castigo que vos ameaçou. Quanto a mim, estou em vossas mãos. Fazei de mim o que achardes melhor, mais correto. Ficai sabendo, porém, que se me matardes, estareis atraindo sobre vós, sobre esta cidade e seus moradores, a culpa pela morte de um inocente. Pois o Senhor, na verdade, me mandou falar para ouvirdes exatamente o que ouvistes. Com isso, as autoridades e a população disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Foi em nome do Senhor nosso Deus que ele falou. Foi o dedo de Aicã, filho de Safã, que livrou Jeremias de cair nas mãos do povo e ser morto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ontem meditamos sobre a fadiga do profeta e hoje continuamos o mesmo tema. Uma evangelização, um anúncio, que mexe de verdade com o coração de quem escuta, tem suas consequências. Poderíamos dizer que anunciar tem sempre como consequência também um denunciar, ou seja, apontar o que não está certo. Um profeta que não denuncia o mal, não o desmascare, não abra os olhos e os ouvidos das pessoas que tem na frente, não é um profeta. João Batista morreu tentando abrir os olhos de Herodes e sua amante. Estevão morreu tentando abrir os ouvidos dos judeus
que não queriam aceitar Jesus. Jeremias chega na beira da morte pelo seu anúncio. Hoje não é possível fazer diferente. Um profeta bajulador, puxa-saco dos ouvintes, não pode ser um profeta. Irmãos, não se trata de guerrilha e nem de politicagem, mas de amor. Vocês lembram a famosa viagem de São Francisco ao Oriente para evangelizar o sultão árabe? São Francisco tinha bem claro que podia ser morto, martirizado, como muitos no seu tempo, mas quis igualmente chegar até o sultão Al-Malik al-Kamil, entre a quarta e a quinta cruzada. Naquela ocasião, São Francisco disse: Sou arauto do grande rei, o Deus de amor, Senhor de todas as coisas, que enviou-nos o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós em uma cruz, mas que, vencendo a morte pela morte, ressuscitou e subiu aos céus, onde está à direita de seu Pai. E todo aquele que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Eu vim para trazer-vos esta boa nova, a fim de que vos torneis seus súditos. São Francisco não quer acusar e nem ofender, mas ilumina o sultão e todos os seus sacerdotes que precisavam se converter para serem salvos. O sultão ficou atingido que um cristão fosse até ele sem espadas e armaduras, com trajes pobres, sem violência, e pensou: se esse homem arrisca sua vida para salvar a minha, então essa religião merece respeito. Bem sabemos que depois o sultão o deixou ir embora com presentes e lhe permitiu enviar seus frades na Terra Santa para proteger os lugares santos. A atitude do profeta não é mandar ninguém para o inferno, muito pelo contrário. A missão do profeta é anunciar o caminho do céu, alertar sobre os perigos do pecado que arrasta para a morte. É exatamente esse anúncio que abre os olhos para não cair nos caminhos de morte, que incomoda quem está carcomido pelos vícios e não quer conversão porque custa demais. O profeta é movido pelo amor, por um grande amor, e sua atitude é se entregar totalmente, deixando que seja Deus a defendê-lo. Dizia Jeremias: Quanto a mim, estou em vossas mãos, fazei de mim o que achardes. Fiquei, porém, sabendo que se me matardes, Deus pedirá conta a vocês do meu sangue, porque foi Ele que me mandou. Com a mesma atitude, São Francisco se apresentou diante do sultão, bem sabendo que só Deus poderia defendê-lo. O profeta é uma pessoa que arrisca a vida para salvar a vida dos outros. Salvar a vida de quem está adormecido na morte e não quer sair da fossa, não quer se salvar. A missão de libertar os irmãos é uma missão muito difícil, porque muitas vezes a pessoa está tão esmagada pela sua escravidão que não procura mais libertação. Se acostumou a ser escravo e não quer nada mais. Vocês lembram que também Moisés arriscou de ser morto pelo seu próprio povo, quando Deus o enviou a libertá-lo da sua escravidão. Pouco faltou que fosse linchado, porque o faraó se tornou mais duro ainda no início do processo de libertação. A coisa mais difícil não é libertar uma pessoa de seus inimigos, de seus vícios, mas libertá-la de si mesmo, convencê-la a sair de sua escravidão interior. Os vícios escurecem até a vista interior e não permitem enxergar a verdadeira salvação. Assim foi por Jesus, morto pelos homens que Ele veio salvar, morto por nós que Ele salvou. Jesus morre por mim e eu o mato com o meu pecado. Este é o grande mistério. Este é o aspecto desconhecido da vocação profética. Não ser morto pelos inimigos, mas pelos amigos. Dar a vida pelos amigos, para que eles tenham a força de se levantar. Se um profeta acha que será acolhido com uma salva de palmas pelo seu povo, então é melhor que ele não seja profeta.
Irmãos, por quanto seja duro, precisamos entender que doar a vida comporta um dar a vida, ou seja, se sacrificar de verdade. Jesus não foi morto pelos romanos, inimigos do povo judeu, mas pelos seus próprios irmãos judeus. Isso vai acontecer sempre. A maior dor virá das pessoas que nós estamos tentando salvar. A maior luta não é com os de fora, mas com os de dentro. Se um profeta não entende isso, irá desanimar rápido, irá se revoltar. Mas quem quer ser como Jeremias, como Moisés, como João Batista, como Jesus, deve estar disposto ao martírio provocado por aqueles que ele mais ama. Vamos ler novamente esse trecho de Jeremias para que nos ajude a compreender este grande mistério, dar a vida pelos nossos amigos, pelos que amamos. Os sacerdotes e os profetas disseram então às autoridades e à população: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade, conforme nós mesmos ouvimos. Jeremias dirigiu-se então às autoridades e a toda a população. Foi o Senhor quem me mandou profetizar, exatamente o que ouvistes contra o templo e contra a cidade. Endireitai, pois, vossos caminhos e vosso agir. Obedecei a palavra do Senhor vosso Deus, e o Senhor então desistirá do castigo que vos ameaçou. Quanto a mim, estou em vossas mãos. Fazei de mim o que achardes melhor, mais correto. Ficai sabendo, porém, que se me matardes, estareis atraindo sobre vós, sobre esta cidade e seus moradores, a culpa pela morte de um inocente. Pois o Senhor, na verdade, me mandou falar para ouvirdes exatamente o que ouvistes. Com isso, as autoridades e a população disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Foi em nome do Senhor nosso Deus que ele falou. Foi o dedo de Aicã, filho de Safã, que livrou Jeremias de cair nas mãos do povo e ser morto. Vamos sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajudará a ser determinados e gratuitos na nossa missão de amor, sem desânimo e sem procurar recompensa terrena. Vamos refletir mais um pouco para pensar bem
em como colocar em prática o quanto nos propomos. A serviço da profecia. Paz e alegria a todos. Dar a vida anunciando. Paz e alegria a todos. Dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e demolir, para edificar, construirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Deixa teu pai e tua mãe, deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, porque a teu lado eu estarei.